A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 9 dessa classe, navegando aí pelo nosso terceiro trimestre de CPAD em 2021. A aula de hoje procura trabalhar com a gente um tema muito especial. Chegamos em mais um profeta da Bíblia, o profeta do avivamento. Hoje nós vamos entender sobre Abacuque. E o tema da aula de hoje é Abacuque, a fé como forma de vida. Que Deus em Cristo edifique você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o teu likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, sabe? E compartilhar a palavra de Deus, alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, se inscreve no canal, além de deixar aí o teu hashtag Glória a Deus, isso é importante para a gente, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal e eu espero que você seja edificado para a glória de Deus. É claro que se você desejar poupar o teu tempo, organizar a tua vida, organizar as tuas aulas, eu já tenho disponível para você o nosso material, os slides, o esboço da lição, está tudo disponível para quem se torna assinante do Facilita EBD. A nossa assinatura é trimestral e pode edificar muito você na Escola Bíblica Dominical, te ajudando a aprimorar ainda mais as tuas aulas. O link do nosso site Facilita EBD está aqui na descrição desse vídeo. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos jovens. Vamos estudar sobre o profeta Abacuque, a fé como forma de vida. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Mas antes de tudo, vamos tomar algumas bases bíblicas. A primeira base que a lição traz para a gente é o texto do dia que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 2 e 4. Lê esse texto aí com os teus alunos. Apresenta também a síntese da lição que está aqui disponível para a gente. Vale a pena você fazer isso em sala de aula. E apresente também a leitura bíblica em classe, que está em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lê esses versículos, essas bases bíblicas te ajudam muito na hora da ministração. Hoje nós chegamos em mais um profeta da Bíblia, chegamos no profeta Abacuque. O autor da lição, o Israel Thiago Trota, comenta o seguinte para a gente a respeito do perfil desse profeta, que estudar Abacuque é entender a respeito de um ensaio teológico sobre a verdadeira fé já no Antigo Testamento, pois o profeta viveu num contexto em que Judá estava passando por diversas provações, em um contexto muito terrível, aonde ele se destaca crendo em Deus, mesmo enfrentando as suas crises pessoais. Quando nós olhamos para isso aqui, descobrimos a riqueza da profecia de Abacuque. O Carlos Oswaldo Pinto, comentando em seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele relata o seguinte sobre o profeta Abacuque, que Abacuque ele é uma espécie de profeta sapiencial. Sapiências traz a ideia de poesia. Nós encontramos no seu livro, especialmente lá no capítulo 3, uma poesia linda, uma oração linda que ele faz. E isso acabou sendo conhecido como o Salmo de Abacuque. O livro de Abacuque está estruturado em diálogos que ele tem com Deus, conversas que ele tem com Deus. Então, quando nós analisamos o livro de Abacuque, nós precisamos ter em mente, aqui é importante você pegar isso aí, que você está lendo uma oração. É um diálogo, é uma oração entre o profeta e Deus. E esses diálogos giram em torno da justiça divina, da ação de Deus em corrigir Judá. Semelhante também aos diálogos que nós encontramos lá no livro de Jó. Não os mesmos diálogos de Jó, mas observa, esse contato que o profeta tem com Deus, em conversar com Deus, como o Jó tem. Jó apresenta para Deus os seus questionamentos. Abacuque também apresenta para Deus os seus questionamentos, as suas crises. E nós, como pensadores da palavra de Deus, também precisamos ter isso aqui em mente. A profecia de Abacuque, ela é profunda. E ao mesmo tempo sendo profunda, ela reflete
o que Judá estava vivendo e as suas práticas de injustiça no meio da sociedade. E aqui Abacuque levanta em sua oração, perguntando a Deus se Deus puniria tanto o ímpio como o justo. E em sua oração ele levanta esse contexto aqui profético, conversando com Deus. No contexto bíblico de Abacuque, nós encontramos aqui a sociedade de Judá, especialmente Jerusalém sendo citado, e ao mesmo tempo essa exploração social dos ricos com os pobres. E por causa disso, Deus estava agindo com justiça, por causa daquela prática má sendo realizada em Judá. Os imaturos em Judá estavam buscando a glória passageira dos homens, que vai embora, e desprezando aqueles que eram necessitados. E a justiça de Deus se revela contra o pecado. Nós estudamos na aula passada sobre o profeta Naum, entendendo exatamente a respeito dessa bondade de Deus, esse Deus que até mesmo na sua justiça revela a sua bondade. E aqui em Abacuque também descobrimos isso à luz da palavra. O profeta Abacuque clama a Deus pela retribuição divina, mas ao mesmo tempo ele entra em crise quando Deus responde ele. Ele denuncia, como profeta de Deus, os pecados de Judá, porque todo profeta ele é um profeta usado por Deus para denunciar a injustiça social do seu tempo. Olhe para isso aqui. E quando ele denuncia isso, orando com Deus, conversando com Deus, Deus se revela a ele, demonstrando que ele utilizaria um instrumento pior do que Judá. Utilizaria os babilônicos para poder punir Jerusalém. E Abacuque fica atemorizado com isso. Por que ele entra em crise? Porque Deus, ao invés de usar uma nação mais santa, ele usa uma nação pior ainda, mais pecadora do que Judá, para punir o Judá como seu instrumento. E Abacuque levanta diversos questionamentos na sua profecia, diversos questionamentos que ele coloca em oração diante de Deus. É por isso que olhar para a profecia de Abacuque é encontrar aqui pepitas de ouro, pedras preciosas. E você, professor da Escola Bíblica Dominical, deixe Deus te usar. Leia o livro de Abacuque e pregue a palavra de Deus, ensine a palavra de Deus, observando esses detalhes à luz da Bíblia. Que Deus em Cristo use você, tá? Para te ajudar, vamos então avançar para o primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Abacuque. Esse personagem bíblico, ele traz para a gente aqui exemplos preciosos. Nesse primeiro ponto, a partir da perspectiva do autor da lição, nós vamos entender o seguinte, que o livro de Abacuque, especialmente a sua profecia, é um diário pessoal. É algo pessoal, é a oração do profeta sendo escrita aqui. É por isso que o livro entra nessa categoria de sapiências, poesia, canções. E o livro do profeta Abacuque apresenta para a gente essa categoria, essa sequência de orações sendo respondidas por Deus. Deus respondia às orações de Abacuque. Deus também responde às tuas orações, sabia? Quando você tem um relacionamento tão profundo com Deus, como Abacuque teve, Deus também responde às tuas orações quando você clama a Deus com sinceridade, assim como Abacuque. Olhar para Abacuque é entender um homem que almejava a paz, que tudo seria resolvido do seu jeito, da sua maneira. Mas olhar para Abacuque também é descobrir que Deus tem paciência, essa paciência tem fim, dá lugar para a justiça. E essa justiça seria resolvida por intermédio da guerra. E o instrumento que Deus iria usar seria os babilônicos. Deus já estava falando a Abacuque em oração tudo o que ia acontecer a partir do ano 602 a.C. O profeta, em suas orações, sonhava em ver o fim da violência, mas Deus estava dizendo que através do juízo, essa violência seria necessária, para que o povo então entrasse em um estado de renúncia, em um estado de consagração e voltar o seu coração para Deus. O primeiro subtópico da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Sua vida. Conforme Carlos Oswaldo Pinto, no seu texto Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, ele destaca as informações sobre o profeta Abacuque. Primeiro, ele já levanta esse argumento apresentando que Abacuque é um solene desconhecido. A palavra Abacuque significa abraçar.
E as informações que nós temos sobre o profeta estão apenas no seu livro, apenas no seu texto, na sua profecia. Esse fenômeno acontece com diversos profetas do Antigo Testamento, especialmente os profetas menores aqui. E as informações confiáveis que nós temos sobre Abacuque estão na sua profecia. Tudo nos leva a entender que ele é um profeta que presenciou, anos antes, a chegada do cativeiro babilônico para Judá. E ele registra na sua profecia a sua conversa com Deus. Se ele profetizou anos antes da chegada desse cativeiro, também temos o entendimento que há uma possibilidade dele profetizar perto dos dias do profeta Jeremias. Todavia, o Tiago Trotman, o autor da lição, ainda levanta o seguinte apontamento, que existem diversas informações fantasiosas sobre Abacuque. Tem gente que fantasia, que descreve que Abacuque foi uma espécie de levita que foi levantado por Deus, que então traz essa profecia em forma de cântico. Alguns chegam a dizer que Abacuque foi uma espécie de sacerdote. Aqui nós precisamos entender que o que nós temos segue na mesma linha de pensamento do Carlos Oswaldo. É aquilo que a Bíblia diz. Ou seja, aquilo que o livro diz sobre Abacuque é o que nós temos de confiável a respeito desse profeta. E outro detalhe eu quero destacar para você, professorzão, gente boa. Você precisa entender que onde a Bíblia se cala, nós também precisamos nos calar. Se a Bíblia não fala nada a respeito do profeta, nós não precisamos enfeitar a respeito disso. Onde a Bíblia faz silêncio, nós também devemos fazer silêncio. Agora, onde a Bíblia fala, nós também devemos falar, apresentando o contexto, descrevendo quem é o personagem e a importância da sua característica à luz do seu tempo, para impactar o nosso. Olhando para isso aqui, as informações que nós temos estão na profecia de Abacuque a respeito do perfil desse profeta. Carlos Oswaldo Pinto destaca para a gente que a profecia de Abacuque, especialmente analisar o perfil desse profeta, é muito especial, porque tudo nos leva a entender que esse homem de Deus era um homem de uma vida espiritual fervorosa. Era um homem que caminhava em fervente oração. Era um homem que voltava o seu coração para Deus. Então, o fervor espiritual de Abacuque é visto aqui nessa intimidade que ele tem com Deus. E quando nós temos uma intimidade com Deus, há avivamento. É por isso que Abacuque é conhecido como profeta do avivamento. Porque ele é um homem que não é um homem que só vê um misticismo religioso, mas é um homem que está de joelhos dobrados, conversando com Deus. Olhar para a profecia de Abacuque é encontrar um homem de Deus, de joelhos dobrados, conversando com Deus, argumentando com Deus e intercedendo pelo povo de Judá. Então, se você for traçar um perfil de Abacuque, entenda que ele era um servo de Deus. Há possibilidades de descrever diversos perfis sobre Abacuque a partir de outras pesquisas, sim, mas nós aqui preferimos seguir aquilo que a Bíblia diz. Eu vejo um homem de oração, um servo de Deus, que coloca a sua vida no altar de Deus para obter respostas do Senhor. E você, o que você acha disso? Comenta aí, é muito bom ter a sua participação aqui conosco. Avançando, entendendo ainda mais a respeito desse texto, vamos agora para o segundo subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A data do livro. Como nós podemos colocar Abacuque em uma linha temporal para explicar para os nossos alunos na Escola Bíblica Dominical? Eu vou tomar como base hoje o texto do Carlos Oswaldo Pinto, que traz uma orientação muito legal para a gente. Abacuque é um dos profetas menores que está inserido antes de Sofonias e pós-Naum. Ou seja, Abacuque ele traz essa mensagem de Deus. O Naum e o Sofonias falam sobre a ira de Deus. E essa revelação de Abacuque sobre a ira de Deus e justiça de Deus sobre Judá é bem destacada aqui. Por isso, alguns teólogos fazem questão de situar Abacuque numa linha temporal no final do século 7 a.C., próximo desses profetas. Outro detalhe que a gente descobre também sobre a linha temporal de Abacuque, que Abacuque está vivendo um período de transição. Como assim? Um período de transição internacional. A queda do Império Assírio, citada por Naum, citada também por Sofonias, e o levantar agora do Império Babilônico. Então, há uma transição internacional acontecendo aqui, como está escrito em Abacuque 1:6. Quando nós lemos Abacuque, capítulo 1, versículo 4 a 11, nós encontramos agora essa ascensão dos caldeus, dos babilônicos no cenário internacional.
Por isso que o próprio Abacuque cita a respeito dos caldeus, que vão ser usados como um instrumento contra Judá. Por isso, acredita-se que a profecia de Abacuque se encaixa aproximadamente nesse processo de transição antes da queda de Nínive e a ascensão dos caldeus, dos babilônicos aqui. Nínive cai em 612 a.C. Existem também aqueles que consideram que Abacuque profetiza entre o ano de 609 a 605, perto do período do reinado de Joaquim. Quem profetiza nesse período, como eu citei para você? O próprio Jeremias entra encaixando aqui essa profecia especialmente contra Judá. Por isso, há de se entender que Abacuque está nessa linha temporal de transição. E o Carlos Oswaldo cita até que é melhor encaixar Abacuque nessa linha temporal próximo de Jeremias, porque existem alguns relatos no seu próprio texto. Quando você lê capítulo 1, versículo 2 e 4, tudo nos fala sobre o mesmo cenário que Jeremias também está vivendo. Capítulo 1, versículo 5, a frase vossos dias também se refere ao reinado de Josias, próximo daquela época ali de Jeremias. E essa ascensão dos caldeus sugere para a gente que Abacuque está vivendo o finalzinho, ou seja, a queda dos assírios, a ascensão dos caldeus, encaixando Abacuque nessa linha temporal de transição aqui. Isso é muito legal, porque a gente entende o porquê que Abacuque está tão aflito, orando, olhando para esse cenário mundial, e os caldeus que vencem então os assírios já têm esse viés internacional aqui. Olhando para isso, nós observamos o porquê Deus estava dizendo para o próprio Abacuque que iria levantar os babilônicos, os caldeus, contra o povo de Judá. Eu espero estar te ajudando com isso aqui, tá? Que Deus te abençoe. Se eu estou contribuindo com você, comenta aí. Deixa teu likezinho também, porque ajuda a gente. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A estrutura e mensagem do livro. Vamos compreender como é que o livro de Abacuque se divide, é estruturado, para que você possa utilizar isso em sala de aula também. Eu quero apresentar um quadro aqui, seguindo a proposta do próprio autor da lição, assim como do Champlin, que traz uma ideia muito legal a respeito dessa divisão. Primeiro, o próprio Tiago Trota sugere o seguinte, que Abacuque também é chamado de livre pensador. Ao mesmo tempo, compondo a sua poesia, a sua carta de oração para Deus, esse livro dele desperta vários dramas que o profeta está vivendo diante do Senhor, em ver esse cenário mundial diante dos seus olhos. E o profeta abre o seu coração em oração. E agora, eu quero pegar a perspectiva do Russell Champlin, vou destacar nesse quadro para vocês aqui, como o Champlin cita para a gente essa divisão da profecia do próprio Abacuque. Primeiro, para o Champlin, o livro de Abacuque está dividido em 3 partes. Ele destaca no capítulo 1, versículo 1, o título do livro, que é esse diálogo entre Deus e Abacuque, falando sobre a sua fé e o juízo de Deus que estava ali já chegando para o povo de Judá. Segundo, no capítulo 1 e 2, nós vamos encontrar aqui agora essa transição entre os diálogos de oração entre o profeta e Deus. Essa súplica que o profeta faz está lá no capítulo 1, versículo 2 até o versículo 4. A resposta divina, capítulo 1, versículo 5 ao 11, Deus respondendo aqui para Abacuque. A lamentação do profeta, capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2, versículo 1. E nós vamos encontrar uma nova resposta divina, capítulo 2, versículos 2 ao 5. E nós vamos encontrar também os 5 ais divinos contra os caldeus, capítulo 2, versículos 6 ao 20. E o terceiro capítulo é a poesia de Abacuque, ou seja, a canção de Abacuque. Nesse terceiro capítulo nós vamos encontrar a oração de Abacuque, também conhecida como o Salmo de Abacuque. Faça essa divisão em sala de aula e se você quiser o nosso material para te ajudar, que está com tudo isso detalhado para você, você pode ter acesso através do Facilita EBD. O link está aqui na descrição com várias propostas para poder te ajudar em Cristo Jesus a melhorar as tuas aulas da escola bíblica. Avançando, vamos agora para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A crise do profeta. Eu estava analisando um artigo publicado pelo Daniel Conejeiro no seu blog, e é interessante você dar uma analisada lá no blog dele, Louvor e Adoração, e nós encontramos aqui algumas sugestões muito legais a respeito da crise que o profeta Abacuque enfrenta
diante de ver esse cenário mundial sendo levantado e a resposta de Deus em Deus dizer que ia utilizar os caldeus, os babilônicos, como instrumento da sua justiça. Só que os caldeus, os babilônicos, são um povo mais pecador ainda do que os judeus. E isso gera uma crise no coração do profeta. Abacuque se preocupava muito com a relação entre a obediência dos mandamentos de Deus, a obediência da palavra de Deus. E o povo de Deus estava caminhando em desobediência a isso. Esses traços da personalidade de Abacuque são apresentados aqui na sua própria oração. Outro detalhe que você descobre também com a proposta do Daniel é que o período em que Abacuque está inserido gerou nele uma crise espiritual, emocional, por isso que ele volta o seu coração para Deus, buscando a justiça de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo e prestes a acontecer contra Judá. Porém, esse questionamento não é incredulidade do profeta, Abacuque 3,17. Muito pelo contrário, o questionamento do profeta é entender o que Deus estava querendo fazer. Às vezes nós também nos voltamos em oração sem entender o que está acontecendo, mas Deus tem o seu plano, a sua forma de trabalhar, a sua maneira de trabalhar, e a maneira de Deus trabalhar é totalmente diferente daquilo que nós imaginamos ou pensamos. A história de Abacuque muda quando ele compreende agora o trabalhar de Deus, e é por isso que no meio da sua crise, ele agora compõe um salmo, capítulo 3, descrevendo o seu verdadeiro louvor para Deus. Vamos analisar isso mais de perto. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Antes de entrar nele, se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, envie esse vídeo para ele ou para ela, em nome do Senhor Jesus. E o primeiro subtópico fala sobre o seguinte assunto: a maldade de Jerusalém. Deus responde a Abacuque demonstrando exatamente a maldade de Jerusalém. O profeta estava vivendo um contexto histórico de maldade sendo praticada pelos próprios servos de Deus, pelos próprios habitantes de Jerusalém. E por causa daquilo, a paciência de Deus tomaria lugar agora para a justiça de Deus. Capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, Judá estava vivendo de forma indiferente para com seus próximos, para com seus servos, para com os filhos de Deus que habitavam naquela cidade. O povo estava vivendo em um período de ganância espiritual, isso estava desagradando a Deus e Deus iria entrar em justiça. O povo estava vivendo de aparências, tendo uma vida religiosa para demonstrar aos outros, mas não tendo um relacionamento com Deus. É por isso que o Jeremias, lá na frente, é um cara que denuncia exatamente os pecados sendo realizados pelos reis, sacerdotes e pelo povo de Judá. O profeta se levanta aqui inconformado com a maldade de Jerusalém, com a maldade do povo, e em oração ele coloca o seu coração diante de Deus. Nós também percebemos que o profeta aqui via que a maldade era praticada de forma rotineira, o povo não estava mais filtrando o que fazia e realizando pecados terríveis, ao ponto de isso chegar ao próprio Deus e ser desagradável. Deus estava agindo através dessa visão que o profeta estava tendo. Deus não deixaria de punir a prática do pecado. Observe isso aqui. O nosso Deus se revela como um Deus de justiça, graça e misericórdia. Falamos sobre isso na aula passada. Mas olhar exatamente para essa justiça também é compreender a bondade de Deus. Deus estava se revelando como bom para Abacuque, demonstrando que aqueles pecados estavam conduzindo o seu povo para o caminho das trevas. E era necessário ter intervenção. Era necessário ter o cuidado. E o instrumento que Deus iria usar seria um povo pior, os caldeus, que estão agora sendo levantados no cenário mundial. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou contribuindo com você, deixa aí o teu likezinho. O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o questionamento do profeta. Israel Thiago Trota destaca para a gente na lição, a partir da leitura do capítulo 1, versículo 3 de Abacuque, que ele estava presenciando a violência, e essa prática da violência estava sendo a causa da destruição de Jerusalém. Todavia, Abacuque dobra os joelhos e não tem medo de expressar as suas queixas, os seus questionamentos para com Deus. Capítulo 1, versículo 2 ao 4, nós encontramos na oração de Abacuque questionando a Deus porque Deus permitia que na cidade santa os seus pais, os seus irmãos estavam se destruindo através da violência.
Ele é um homem de oração e ele coloca seu questionamento diante de Deus, como Abacuque nos ensina a orar, nos ensina a buscar a Deus em piedade para resolver os nossos problemas também. Fale sobre isso com os teus alunos. Deus então respondeu a Abacuque, dizendo que anunciaria agora um grande castigo sobre os filhos de Judá, por causa daquelas práticas, por causa do pecado, por causa do afastamento do seu coração para o Deus vivo. Capítulo 1, versículos 5 ao 6, o próprio Deus disse que iria levantar os babilônicos, os caldeus, como instrumento da sua justiça. E isso aqui move o coração de Abacuque. Esse profeta coloca diante de Deus diversos questionamentos depois dessa resposta. Os babilônicos eram mais cruéis, não tinham uma vida de piedade, e eles seriam os instrumentos que seriam usados para demonstrar a ira de Deus, a justiça de Deus e a bondade de Deus contra o povo de Judá. Tiago Trota ainda cita que a revelação de Deus para Abacuque foi muito pesada, ao ponto do profeta entrar em crise espiritual aqui em suas orações. Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 4. Abacuque em sua oração se queixou da impiedade, da iniquidade que reinava e governava Judá. O povo já estava distante de Deus. Abacuque capítulo 1, versículo 1 ao 5, Deus então responde que ia usar um instrumento de justiça, só que um povo pior do que o povo de Judá. E isso gerou no coração de Abacuque exatamente uma verdadeira crise. O profeta demorou a entender o que Deus estava querendo realizar com o seu plano. Demorou a compreender sobre a bondade de Deus aqui. Deus estava demonstrando para o profeta um plano maior. Ele, em sua simplicidade, ainda não tinha compreendido. E o profeta abre o seu coração para Deus, clamando por misericórdia, pedindo ao Senhor em oração para que Deus não utilizasse os caldeus. E Deus estava demonstrando constantemente para o profeta o triunfo dos inimigos. O triunfo dos inimigos por causa da prática do pecado. E olhar para isso aqui, para a profecia de Abacuque e essas questões que são levantadas, nós podemos nos enxergar com a nossa pequenez diante do plano de Deus para a nossa vida. Deus faz coisas que às vezes nós não entendemos. Deus toma ações que nós não compreendemos. Deus decide responder da forma dele e não da nossa maneira. Já percebeu que tem gente que ora a Deus e diz: Senhor, eu só aceito o teu plano se for dessa maneira, dessa forma, o Senhor agindo assim? Descrevendo para Deus um cronograma para Deus agir? Deus não faz isso. Olhar para Abacuque é entender que os planos são de Deus. O projeto é de Deus. Mesmo que nós tenhamos questionamentos, Deus continua agindo em nosso favor. E isso é lindo sendo observado na profecia de Abacuque. Que Deus use você como boca de Deus para desenhar isso aí para os teus alunos em sala de aula. Dizer que os planos de Deus são maiores, vão além da nossa compreensão. O que Deus tem traçado para nós, mesmo que no momento a gente não compreenda nada, é melhor do que tudo aquilo que a gente planejou. Deus sempre sabe o fim antes do começo. Deus age de forma espetacular. E isso está acontecendo aqui na profecia de Abacuque. Avançando nesse segundo ponto, vamos agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A resposta de Deus. O próprio autor da lição traz para a gente algo especial aqui que você pode também utilizar em sala de aula e você deve fazer isso. Quando nós lemos Abacuque 1:5, o profeta pensava que Deus estava parado diante da injustiça que estava sendo praticada em Jerusalém. E aqui Deus surpreende Abacuque dizendo que ele estava com um plano maior, movendo o mundo, movendo as nações para poder cuidar do seu povo, especialmente de Judá. Olha para isso aqui como isso é rico. Deus tem um plano maior para com as nossas vidas. Ele não está parado. O silêncio de Deus é uma demonstração que Deus continua trabalhando. A Bíblia diz que o silêncio de Deus tem um grande efeito sobre nós, um grande efeito sobre as nossas vidas. Ele não está distante, mas está perto, olhando os nossos passos, tudo aquilo que nós realizamos, assim como o povo de Judá. Abacuque 1:6. A solução divina era levantar os caldeus. E o que acontece lá na Babilônia? Deus levanta servos.
quando o povo vai para o cativeiro, levanta Daniel, levanta Misael, Azarias e Ananias, levanta o próprio Ezequiel, levanta servos de Deus que continuam dando o testemunho da sua fé, mesmo na terra dos caldeus, no cativeiro. Abacuque 1,13. Abacuque ficou horrorizado porque não estava compreendendo o plano de Deus. Às vezes nós também questionamos, mas precisamos entender que Deus está cuidando, que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo. Para Abacuque, os babilônicos mereciam um castigo ainda maior, mereciam uma justiça ainda maior, mas Deus estava fazendo tudo aquilo que Abacuque não imaginava. Deus estava utilizando os caldeus que mereciam a justiça, o juízo de Deus, como seu instrumento. Deus tem as suas maneiras, o seu trabalhar é inexplicável, a sua forma de agir é sobrenatural. E Abacuque 2, do 2 ao 3, você percebe Deus mostrando a sua resposta. Deus age de forma especial, demonstrando para Abacuque que tudo aquilo fazia parte de um plano da salvação. O plano da salvação é especial para nós, fundamentado antes da fundação do mundo, para nos resgatar. Os caminhos de Deus vão além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. O próprio Deus falou a Abacuque lá no capítulo 2, ele respondeu ao seu servo que os babilônicos também receberiam a sua punição pelos seus pecados. Só que naquele momento, Deus estava usando eles como seu instrumento. As nações violentas também receberam juízo, assim como, por exemplo, a Síria. E a Babilônia também receberia. Deus estava respondendo para Abacuque isso em oração. Como o relacionamento desse homem é profundo, rico e maravilhoso, que nós possamos também ter um relacionamento profundo com Deus. Deus responde você. Deus age através da oração. E quando você ora, Ele trabalha conosco da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. Eu espero estar te ajudando hoje na sala de aula, tá? Que Deus em Cristo edifique você. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, em nome de Jesus. Vamos agora para o terceiro e último ponto que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A fé como forma de vida. Nesse terceiro ponto, precisamos entender essa proposta, o núcleo de Abacuque. Essa fé como forma de vida, como fonte de vida para Abacuque é fundamental. Como disse a você, ele é um homem de profunda oração. O autor da lição destaca para a gente o seguinte: a partir da leitura de Abacuque 2,4, que o texto de Abacuque demonstra que o justo viverá pela fé. Essa fé é destacada aqui no livro de Abacuque, demonstrando que esse homem de Deus se envolve na sua crença diante da presença de Deus. Nós também precisamos nos envolver. Você, professor da Escola Bíblica Dominical, deve se envolver em oração também. Não adianta você só pregar uma aula, preparar uma mensagem, sendo que você não ora. Os teus alunos observam isso. Se envolva em oração, tire períodos devocionais, se envolva na leitura da palavra. Tenha uma vida piedosa se você quer ministrar com unção, com graça. Busque a Deus, busque o Deus da palavra, o Deus da unção, que Ele pode te revestir também e falar com você como falava com Abacuque. Avançando, o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD, aguardando uma nova resposta. Abacuque constantemente aguardava uma nova resposta de Deus. Ele orava e acreditava na resposta de Deus, na vontade de Deus. Abacuque 2,1 está escrito para a gente que Abacuque estava atemorizado com aquela resposta que Deus usaria então os caldeus. E Deus agora envia uma nova resposta para o profeta, para demonstrar ao profeta a sua maneira de agir, a sua forma de agir, o seu poder sobrenatural sobre as nações. E aqui nós precisamos levantar o seguinte: qual é a compreensão bíblica sobre a ira de Deus? Deus estava se revelando com ira contra Judá. Eu estava lendo um artigo do blog Codecast, que está disponível aí na internet. Inclusive, no material que nós encontramos lá, nós percebemos algo muito legal que eu quero trazer aqui para vocês. Que no Antigo Testamento, nós percebemos que a ira e a justiça divina são respostas agora à desobediência humana, ou seja, à prática do pecado. Outro detalhe que nós descobrimos também é que a idolatria, frequentemente citada na Bíblia, gera então a ira divina. Quando o homem coloca um ídolo no lugar de Deus, Deus então fica irado por causa disso.
Quando Deus não está no lugar que ele deveria estar no teu coração, isso dá lugar para a justiça divina sobre você. Salmo 78, você percebe muito bem, o salmista citando a idolatria de Israel, que não agradava ao Senhor. Isso aqui era tomar o lugar do Deus vivo, do Deus amoroso, do esposo de Israel. A ira divina constantemente também é revelada sobre aqueles que queriam seguir as suas próprias vontades, com base em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 28 ao 46, Josué 1:7, Salmo 2, do 1 ao 6, revela para a gente que aqueles que seguem os seus caminhos em desobediência para longe de Deus também recebem a justiça de Deus sobre si. Os próprios profetas do Antigo Testamento, inclusive Sofonias, cita constantemente a ira de Deus. Sofonias 1, 14 e 15, próximo profeta que nós vamos estudar, ele destaca para a gente sobre o dia da ira do Senhor. A ira de Deus se revela perfeitamente contra o pecado, contra a injustiça, contra a inveja, contra as práticas más, sendo realizadas por aqueles que não deveriam realizar isso. O povo de Judá estava realizando isso, o pecado da injustiça, diante dos olhos do próprio Deus. E rejeitar o amor, o perdão, a bondade de Deus, provoca então o castigo e a justiça sobre você. Quando você olha para o Antigo Testamento, você também descobre que o plano de Deus sempre foi revelar a sua bondade, o perdão, a sua graça e misericórdia. E a ira só se manifesta a partir de tudo o que Deus enviou para promover essa restauração foi rejeitado. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, compreendendo a respeito da ira de Deus, nós também entendemos outro detalhe no Novo Testamento. Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, nós percebemos que o resultado da ira de Deus sobre aqueles que praticam o mal é verdadeiro e fiel. Nós percebemos também que aqueles que continuam na maldade recebem o resultado das suas práticas pecaminosas. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, e esse pecado cobre então o seu salário. João 3,36 está escrito que aquele que crê em Jesus, renunciando ao seu pecado, às suas práticas más, agora tem a vida eterna. Você pode experimentar dessa vida eterna. Deus está levantando Abacuque e respondendo para Abacuque porque ele estava enviando essa justiça porque o povo estava rejeitando a sua restauração. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 11, está escrito que aquele que é comprado por Jesus jamais sofrerá a ira de Deus, porque ele já entrou pelo caminho do arrependimento, da graça e da misericórdia. É por isso que eu preciso explicar isso aqui para você. Agora em Romanos 2, do 5 ao 6, está escrito que aqueles que rejeitaram Jesus sofrerão então o dia da ira, do julgamento e da justiça. A ira de Deus, ela é assustadora. A justiça de Deus também é fiel. A justiça de Deus também chega sobre aqueles que praticam pecado. É por isso que Abacuque se assombra aqui com essa resposta de Deus. Romanos 5,9 está escrito que aqueles que foram alcançados pelo sangue de Cristo são libertos e livrados da ira. Que você também seja alcançado pelo sangue de Cristo e seja liberto e livre do dia da justiça de Deus. O povo de Judá teve oportunidades e rejeitou. Que você não rejeite Jesus. Avançando, eu espero estar ajudando você. Se eu estou contribuindo contigo, comenta aí. Segundo subtópico do terceiro ponto, trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A nova resposta de Deus. Deus respondeu para Abacuque de uma forma poderosa. Abacuque capítulo 2, versículo 3, Deus estava dizendo que ele também enviaria sua justiça sobre os babilônicos. Abacuque 2,4, Deus estava dizendo para Abacuque que ele iria cumprir a sua justiça também sobre os caldeus, por causa da prática do pecado. E isso alivia o coração de Abacuque. E ele passa a entender agora o plano de Deus. A fé de Abacuque é uma fé convicta no Senhor. E ele confia nessa resposta de Deus, confia na palavra de Deus. Nós também precisamos confiar na resposta de Deus. Deus tem maneiras de falar conosco. Ele fala pela palavra, através de Jesus, pelo teu pastor, por profetas, por sonhos, pela oração, como está falando com Abacuque. Agora nós precisamos estar sensíveis e entender a resposta de Deus. Deus diz sim, não, e às vezes ele fica em silêncio para você esperar mais um pouco. Como Deus está falando com Abacuque de uma forma poderosa aqui. O tempo determinado de Deus não tarda. Ele falou a respeito do fim dos caldeus, do fim dos babilônicos
e o seu juízo era verdadeiro. E aquilo traz um alívio para o coração do próprio Abacuque. Fechando a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: o triunfo da fé. O terceiro capítulo de Abacuque destaca para a gente como aquele homem acreditou na palavra de Deus. Como a sua fé aqui triunfa. E ele diz, olha, Deus vai agir em justiça também contra os caldeus. Ele sabia disso porque ele era convicto em oração. Abacuque 3, do 13 ao 14, ele canta e adora ao Senhor em seu louvor. É por isso que muita gente pensa que Abacuque também é um levita da casa do Senhor que recebe essa revelação de Deus. Ele sabia que tudo aquilo que estava sendo traçado agora fazia parte da própria revelação de Deus e a sua fé agora crê na esperança. Ele entendeu que aquele processo de juízo, de cativeiro que recairia sobre Judá seria um processo de tratamento, onde a revelação de Deus seria demonstrada em misericórdia aqui. Abacuque 3, 17, 18, Abacuque agora expressa sua alegria em adoração e entendeu o plano de Deus. Ele descreve a sua confissão, a sua adoração, ele também clama por um avivamento, e nesse clamor de avivamento, ele agora crê no que Deus tem para fazer com os filhos de Judá. Ele entende que esse avivamento é poderoso. O Tiago Trota comenta o seguinte para a gente, que ele entende agora que o cativeiro seria pedagógico para os judeus, e é por isso que ele está clamando agora por um avivamento. Pós-cativeiro, Deus aviva a tua obra. Com o decorrer dos anos, ele está clamando por esse avivamento. Abacuque 3,16, ele acredita nesse avivamento em uma fé inabalável. Ele crê que Deus pode restaurar o povo de Judá a uma fé fervorosa. E por que nós precisamos de avivamento? Entendendo sobre Abacuque, nós precisamos de avivamento para vencer o nosso próprio pecado, para sair da zona de conforto espiritual. A oração de Abacuque é uma oração que clama por renovo. Você também precisa clamar por renovo. A oração de Abacuque é uma oração que crê que Deus levantaria o seu povo mais uma vez. Deus está disposto a levantar você. Ore por avivamento como Abacuque. Abacuque acredita que Deus restauraria Israel em glória e que o cativeiro seria pedagógico. Como a profecia de Abacuque é linda. Gente boa, espero ter ajudado você na aula de hoje. Que essa palavra mexa com o teu coração. Que você clame por um avivamento também sobre a tua igreja, na tua escola bíblica dominical. Ajude o teu pastor. Se eu contribuir com você, deixa aí teu comentário. Isso ajuda tanto a gente. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. É claro que, como estou fazendo em todas as aulas, por favor, tire uma foto aí. Marca a gente no Instagram também. Eu fico feliz quando vocês fazem isso. Segue a gente na nossa rede social lá. Olha, conheça a nossa caminhada pastoral, nosso ministério também. E que Deus em Cristo edifique você. Como estou fazendo em todas as aulas, eu quero trazer algumas dicas de leitura que tomei como base para construir a linha de raciocínio da lição de hoje. Tomei como base para construir a aula de hoje o texto do Israel Tiago Trota. Vale a pena você ter esse material em mãos. Esse livro você pode adquirir através do site da CPAD, muito bom também, que te traz uma perspectiva muito boa sobre o profeta. O texto Foco em Desenvolvimento, do Carlos Oswaldo Pinto, esse material muito legal sobre o Antigo Testamento. O texto do Paul Gartner, quem aqui na Bíblia Sagrada pode te ajudar durante esse trimestre, conhecendo o perfil de cada profeta. E o texto do Warren Wierbsen, comentário bíblico sobre o profeta Abacuque. Um beijo no teu coração. A nossa próxima aula é a lição de número 10, onde nós vamos trabalhar sobre o profeta Sofonias. O dia do juízo está chegando. Um beijo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.